Boas-vindas ao The Foundry da Force College. Hoje a gente vai abrir as plantas arquitetônicas e montar de vez o nosso estúdio de caso final. Sabe aquela sensação incrível de juntar as peças de um quebra-cabeça super complexo? É exatamente isso. Mas, em vez de um brinquedo, a gente está documentando a otimização da transferência de dados do protocolo Turban na rede Solana. É a nossa grande obra-prima de engenharia tomando forma e de um jeito absurdamente metódico. E para isso, o nosso plano de ataque é bem direto. Vamos passar para a estrutura do projeto final, organizar todas as peças brutas, definir a metodologia de forma rigorosa, mergulhar na rastreabilidade dos dados, empacotar a submissão e, por fim, olhar para o horizonte rumo ao Proof of History. Então, bora começar pelo começo. O projeto final, a nossa grande obra-prima. O que nos leva direto para a organização das peças. Afinal, é hora de juntar as engrenagens. Nenhuma obra de engenharia sobrevive à bagunça, concorda? O primeiro passo prático é consolidar tudo num único repositório unificado. A gente está falando de puxar o briefing lá da primeira etapa, trazer os arquivos CSV com os dados brutos de benchmark, os scripts de orquestração em Python e, claro, todos os gráficos que já foram gerados na nossa análise. Nada de deixar arquivo solto. Fica tudo centralizado, rastreável e muito bem organizado. E dá uma olhada em como isso fica elegante. Cada seção lógica do nosso estudo de caso é mapeada diretamente para um arquivo tangível no diretório. A metodologia aponta direto para o script do orquestrador. As figuras vão direto para os arquivos PNG exportados em alta resolução. Com cada engrenagem no seu lugar exato, a nossa análise ganha uma fluidez absurda e, o melhor de tudo, fica totalmente à prova de confusões na hora da revisão. Com a casa arrumada, entramos na nossa metodologia e dados, basicamente, as nossas instruções de montagem. Aqui entra a regra de ouro da engenharia de software. De que adianta criar uma máquina incrível se absolutamente ninguém mais consegue construir uma igual? Pois é, não adianta nada. Por isso, o apêndice de reprodutibilidade não é um luxo, ele é 100% inegociável. Ele traz os nomes exatos dos arquivos, os hashes de commit e os comandos mínimos de terminal. Tudo mastigadinho para garantir que qualquer desenvolvedor no mundo consiga replicar o nosso sucesso bit a bit. Para chegar nesse nível insano de clareza, é preciso documentar até os menores detalhes. É sério, estamos falando de detalhar o sistema operacional de execução, as especificações exatas da máquina e, super importante, a versão cravada do validador Solana que estava rodando durante os testes. Além disso, especificar os intervalos precisos de coleta de dados faz com que o nosso estudo deixe de ser chute ou adivinhação e passe a ser pura ciência aplicada. E isso nos leva para a fase de análise e rastreabilidade, o nosso autêntico quadro de evidências de detetive. A rastreabilidade é o que dita o ritmo aqui. Sabe aquela trilha de migalhas de pão dos contos de fadas? É exatamente o que a gente deixa no código, sem ambiguidades. Se a gente afirma em um texto que o desempenho melhorou, qualquer auditor que bateu o olho tem que conseguir rastrear e achar a linha exata no CSV que prova essa conclusão. É matar a cobra e mostrar o código. Os nossos dados mostram a escalabilidade do Turbine de forma muito concreta e visual. Dá só uma olhada. A latência mediana cai de 24,3 milissegundos no cenário base e despenca direto para 18,1 milissegundos operando sobre o estresse pesado de 64 streams. Isso é o poder absoluto dos dados medidos, limpos e estruturados, provando na prática a eficiência monstruosa do protocolo. O pulo do gato aqui é a precisão. Olha como esse texto cita, na mesma frase, a figura visual e o caminho exato do arquivo CSV. A gente amarra a análise narrativa direto na fonte primária dos dados. Isso constrói um argumento que é matematicamente impossível de ser refutado por falta de provas. É exatamente assim que se apresenta uma evidência incontestável no ecossistema Web3. Chegamos então ao pacote de submissão, o nosso teste de estresse definitivo. A validação final acontece nesse checkpoint rigoroso de 5 etapas. É tipo um acampamento militar para o nosso código. Primeiro, a gente checa a estrutura de diretórios. Depois, testa a reprodutibilidade rodando um script num ambiente totalmente limpo. Aí, fazemos uma auditoria de rastreabilidade mapeando 3 afirmações aos dados reais. Garantimos que as imagens estão nítidas em 300 dpi e, para fechar com chave de ouro, extraímos o pacote zip e rodamos tudo do zero. Se passar por isso, está à prova de balas. E tem um detalhe ético super importante. É intelectualmente prudente listar, de forma bem clara e neutra, quais são as restrições e limitações do estudo. Colocar as cartas na mesa sobre os limites da avaliação e as suposições do ambiente garante que as nossas conclusões fiquem estritamente conectadas aos dados que de fato foram observados. Sem exageros, sem promessas falsas,
apenas fatos sólidos. O resultado de todo esse rigor processual é simplesmente brilhante. Um documento PDF final super limpo, com resumo, metodologia e resultados, empacotado junto com a pasta de reprodutibilidade, tudo comprimido dentro de um arquivo zip nomeado perfeitamente com a identificação do projeto. Fica simples, elegante e irretocável. E, finalmente, a nossa última parada, rumo ao Proof of History, o nosso próximo grande marco. Toda essa disciplina que a gente acabou de ver, essa execução impecável de testes, organização e rastreamento, foi basicamente o nosso aquecimento. Ela prepara o terreno de um jeito perfeito para a gente entender algo ainda mais denso e fascinante: as complexidades de como a ordenação temporal, os famosos timestamps, e o próprio tempo são medidos dentro da arquitetura da Solana. Para fechar nossa análise, fica aqui uma provocação para explodir a cabeça. Se a gente consegue otimizar a transferência de dados e medir tudo com essa precisão milimétrica graças ao Turbine, como é que a rede toda concorda, de forma criptográfica, sobre o exato momento em que esse dado chegou? Essa é a mágica do Proof of History. Para explorar essa e outras respostas fundamentais sobre a Web3, passem lá no site Ford College. Continuem trilhando esse excelente caminho de aprendizado com a gente. Até a próxima!